a noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Oi, gente, tudo bom com vocês? O meu nome é Vani e este é o nosso canal. E então, Deus quer que a gente seja fraco ou que a gente seja forte? Vamos ler lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 7, que diz: Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Paulo está instruindo um jovem pregador como seria esse momento tão complicado, e ele dá um conselho e diz para ele que Deus não deu o espírito de medo, que apesar da pouca idade de Timóteo, ele seria capaz de pregar o evangelho, ele seria capaz de vencer. E esse conselho não é só para Timóteo, como também é para nós. Mas afinal de contas, gente, qual é o problema do medo? Porque o medo, ele é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Porque é só através do medo que nós estamos aqui. Ninguém pula em frente a um carro. Por quê? Porque se você sabe se pular, você vai morrer. Então você tem medo de morrer. Ninguém sai por aí pegando em fio desencapado, ninguém sai por aí pulando de cima de ponte, de viaduto. Por quê? Porque tem medo. E a humanidade em si só chegou onde chegou porque 90% das coisas a gente tem medo de fazer, porque sabe que vai morrer. E Paulo diz aqui que Deus não deu espírito de medo para nós. Mas por que ele fala isso? Porque o medo em excesso, ele nos atrapalha. Pedro, ele estava passando, não só ele e seus outros discípulos estavam passando por uma situação bem complicada. Eles estavam no mar, veio uma tempestade e eles estavam sem Jesus, e eles começam a se desesperar. E de repente eles veem Jesus. E Pedro, ele tem um ato muito legal, que foi um ato de coragem. Ele viu Jesus e ele pede para que Jesus deixe ele ir até ele. E Jesus permite, ele desce do barco, e a partir do momento que ele desce, ele começa a andar sobre as águas. E isso é uma experiência muito interessante, porque até agora eu não conheço ninguém que ande ou que já andou sobre o mar, sobre qualquer forma de água, sem afundar. E ele estava andando. Só que Pedro, ele parou para olhar. Ele parou para olhar para o vento, ele parou para olhar para a onda que estava muito agitada. E nesse momento Pedro sentiu medo. E quando ele sentiu medo, ele começou a afundar. Ele esqueceu do que ele tinha andado, do que ele já tinha andado. Ele esqueceu que ele desceu do barco, ele esqueceu que ele tinha autorização de Jesus para andar sobre as águas, e ele perdeu seu foco, ele perdeu a sua fé. Ele parou de olhar para Jesus e naquele momento ele começou a afundar. Por quê? Porque ele sentiu medo. E o medo, ele faz isso também. Ele nos aprisiona. Quando nós sentimos medo, a gente se acomoda, porque a gente tem medo de dar errado. Às vezes a gente faz até como Pedro, a gente tem até o ato de fazer, mas daí vem as dificuldades. Aí você esquece o que te levou a você tomar aquela decisão. Aí vem as faltas das coisas, aí você esquece o porquê que você está fazendo e quão gratificante vai ser o final da sua caminhada. E você quer voltar, você fica com medo de continuar. Por quê? Porque você perdeu a sua fé, você perdeu o seu ânimo. E isso tudo é causado porque o medo, ele te
ele aciona o seu mecanismo de autoproteção. Então, quando você está protegido, você se sente bem. E quando você está em alerta, seu corpo fica, volta. Não vai dar certo. Afinal de contas, você não vê mais a sua família. Afinal de contas, você passa horas e horas acordado, estudando. Afinal de contas, esse ministério é muito complicado. Ninguém vai te dar oportunidade. Volta para casa. E isso que Paulo quer dizer, que o espírito de medo não vem de Deus. E não é esse o propósito de Deus. E quando nós estamos naquelas de pensar e tentar, a gente coloca muitos os si. E se não der certo? E se não acontecer do jeito que eu estou pensando? E se me faltar as coisas? E se alguém não me aceitar? E se eu for rejeitado? E se no si a gente não faz nada? Porque a gente sempre coloca os empecilhos em primeiro lugar. E nós devemos fazer como Paulo, tomar posse do espírito de fortaleza, do espírito de certeza. E onde está a nossa fortaleza e onde está a nossa certeza? Está em Jesus. Só em Jesus nós podemos ir além. Porque somente Jesus foi o único homem que passou pela terra e conseguiu vencer e levar com ele as nossas dores, as nossas aflições. E ele conseguiu vencer todas essas nossas circunstâncias. E quando nós estamos nele, nós temos a certeza que nós podemos todas as coisas. Por isso que Paulo está dizendo, Deus te deu o espírito de fortaleza, o espírito de Jesus, aquele que não tem medo, aquele que vai para cima mesmo, que independente da circunstância, você vai conseguir. Por quê? Porque você é forte. Deus, em Cristo você é forte. Em Cristo você consegue. Em Cristo você vai ter aquilo que você quer. Porque Jesus já levou as nossas fraquezas. Quando nós estamos sozinhos, sim, nós somos fracos, nós somos medrosos, nós somos acanhados. Mas quando nós estamos em Cristo, nós temos a certeza que nós podemos todas as coisas e que nós vamos conseguir tudo quanto nós quisermos, porque Cristo já venceu. E assim como ele venceu, ele quer também que você vença, que você consiga alcançar o seu objetivo. Nós não nascemos para ficar para trás. Nós não nascemos para ser mais um. Nós nascemos para ser vencedores e só em Cristo nós conseguimos essa façanha. Então, vamos aprender hoje com esse versículo que o espírito de medo, o espírito de temor não vem de Deus. É bom como um mecanismo de defesa, mas não para reinar na nossa vida. E que nós somos fortes quando nós estamos em Cristo, porque Deus nos deu e nos torna capaz. Ok, gente? Era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada e até mais, gente.